Caros padres, irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Nós estamos diante de uma das celebrações mais antigas da igreja. Nós estamos diante de uma das devoções mais tradicionais. Quando nós falamos dos arcanjos, quando nós falamos dos anjos de Deus, nós estamos falando de pessoas espirituais a partir de algo baseado na Bíblia. A fé que a igreja tem nos anjos é uma fé bíblica. No Antigo Testamento tem um texto muito bonito, que é o texto do profeta Eliseu. Eliseu era um grande profeta. Eliseu era um grande homem de Deus. E no período do profeta Eliseu, Israel estava sendo invadido pela Síria. E conta a história que Eliseu, por uma graça muito especial, ele sabia quando os adversários estavam próximos de Israel. Ele sabia quando Israel poderia descansar, tirar férias, e quando os soldados de Israel deviam defender a pátria. E os soldados da Síria, em certo momento, se revoltaram e queriam matar Eliseu. E eles diziam: este homem é um pequeno Deus, este homem é um adivinho, de onde vem tanto poder? Depois descobriram que aquele poder não vinha do próprio profeta, que ele tinha um anjo de Deus que o instruía, que ele tinha um anjo de Deus que o conduzia. No Novo Testamento, histórias não faltam. Quando Deus, Ele quis fazer o convite mais especial de toda a história. Quando Deus quis convidar que uma mulher se tornasse mãe do seu próprio filho, foi um anjo que apareceu a Nossa Senhora. Quando o Filho de Deus estava em perigo, quando o Filho de Deus, com poucos dias de vida, estava para ser morto, foi um anjo que apareceu a José e disse a José para ir para o Egito, e depois foi também um anjo que pediu para ele voltar. Na história da igreja não faltam exemplos de pessoas que eram devotas aos anjos. Terminamos no dia de ontem e vamos falar um pouco sobre isso. Nós temos, por exemplo, a Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel é baseada em uma tradição de São Francisco de Assis, lá do século XIII. Depois que terminou a solenidade, ou depois que termina a solenidade de Nossa Senhora da Assunção, por 40 dias, São Francisco, com exceção dos domingos, porque domingo não é dia de penitência, durante 40 dias, São Francisco e depois os franciscanos aguardavam a festa dos arcanjos, fazendo 40 dias de oração, 40 dias de penitência. Nós vivemos em um mundo que muitas pessoas pensam que só existe aquilo que nós vemos. Mas existe um mundo espiritual que é real e que é muito verdadeiro. O próprio São Paulo nos diz na sua carta aos Efésios que nós não combatemos contra exércitos humanos. A verdadeira luta do ser humano é uma luta espiritual. Nós combatemos contra principados, nós combatemos contra milícias, nós combatemos contra os coros dos anjos que se rebelaram contra Deus. Existe uma luta espiritual que cada um de nós deve enfrentar, que cada um de nós vai passar durante a nossa vida. Quando nós falamos sobre os anjos, nós devemos ter esta clareza, e nós como padres, nós precisamos pregar isso. O mal existe. Não faz muito tempo uma pessoa disse assim, falou para outra pessoa, e essa outra pessoa veio me dizer: tal adolescente não vem mais na igreja, tal adolescente não vai mais não vem. A pessoa falou para outra pessoa que veio falar para mim: minha filha não vai mais na missa do Padre Daniel. Uma jovem
não interessa tanto a idade, ela não vem mais na missa do Padre Daniel. E aí chegou a notícia, e eu fiquei curioso, mas por que não vem mais na missa do Padre Daniel? Porque o Padre Daniel falou sobre o inferno na missa, e ela ficou muito assustada, e depois não quer mais vir na igreja. Imagine um pai e uma mãe, que o filho precisa tomar injeção, precisa tomar um remédio, o pai e a mãe começam a perceber que os filhos, ou o filho está chorando. Dá a injeção ou não dá? Dá o remédio ou não dá? Dá. Nós vivemos um mundo onde, o Papa Paulo VI dizia isso, muitas pessoas pensam que o pecado não existe mais. Muitas pessoas pensam que o mal não existe mais. Papa Bento XVI, nesse sentido profético, nós vivemos a geração do relativismo religioso. Muitas pessoas pensam que elas decidem o que é certo. Quantas pessoas dizendo para a igreja: eu não concordo com a igreja porque a igreja é preconceituosa, não concordo com a igreja porque a igreja exclui. Queridos irmãos e irmãs, a igreja é contra o pecado apenas por um motivo: porque o pecado faz mal, porque o pecado nos destrói. Existem anjos, existem realidades espirituais que querem nos afastar de Deus, que querem que nós nos percamos para sempre. Quando nós falamos dos anjos e dos anjos que se rebelaram contra Deus, os anjos maus, eles têm poder, mas é um poder limitado. Os anjos que não são de Deus, eles não têm poder de nos destruir. Eles não têm poder de tirar a nossa vida. Uma das melhores definições que os anjos que se rebelaram contra Deus, uma das melhores definições sobre o demônio, eu penso que foi dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho, certa vez, ele disse assim: o demônio, Satanás, o mal, é como um cão muito feroz, mas que ele está amarrado. Só vai morder, só vai pegar quem chegar perto. Quem chega perto. Não brinca com fogo. Cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe onde que é perigoso. Pode ser com as palavras, pode ser com os olhos, pode ser com o ouvido. Cada um sabe onde é perigoso. E aqui vem uma grande graça de Deus, que alegria. Do mesmo jeito que Nossa Senhora recebeu a visita de um anjo, do mesmo jeito que São José recebeu a visita do anjo, a igreja nos ensina, e aqui existe até hoje podemos dizer assim, como se fosse um embate teológico, que a igreja ensina. E a igreja não entra nesse detalhe, por isso que existe um embate teológico. Existem pessoas que acreditam que todos os seres humanos têm um anjo da guarda. Existem pessoas que acreditam que todos aqueles que são batizados têm um anjo da guarda. Mas cada vez mais é forte, cada vez mais existe essa tendência, esse pensamento, que todas as pessoas que existem, desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós recebemos um anjo da guarda. O padre vai falar e penso que todos vão se identificar com aquilo que eu vou dizer agora. Quantas vezes que nós ouvimos dizendo assim: não vai, não fala, não confia, seja forte, não desista. É o anjo da guarda que cada um de nós temos, é um grande presente de Deus para a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos criou para a santidade, Deus nos criou para a eternidade. E para nós alcançarmos a eternidade, para nós alcançarmos o céu, o Padre repete, nós vivemos um combate espiritual constante. São Paulo dizia, carta aos Efésios, nós vivemos combate contra seres, contra pessoas espirituais. Que Deus nos ajude. A exemplo dos grandes santos da igreja, a exemplo dos grandes heróis da fé,
Que Deus nos ajude a sermos conduzidos pelo nosso anjo da guarda. E aqui pode ser até uma figura de linguagem. Que Deus nos ajude a sermos anjos na vida das outras pessoas. Cada vez mais eu acredito que ninguém vai para o céu sozinho. Se nós não formos com alguém, dificilmente nós iremos. Por isso que Deus te dê a graça de levar pessoas para o céu. Que Deus te dê a graça de conduzir alguém para o céu. Que Deus te dê a graça de ser a presença divina na vida de alguém, na vida de pessoas que Deus lhe confiou. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a sermos dóceis à ação do nosso anjo. Que Deus nos ensine, que Deus nos inspire, a exemplo dos santos, a sermos conduzidos pelos nossos anjos para a eternidade.